Fala galera, está começando o Clubecast, o podcast oficial do Clube Endorismo. E no programa de hoje a gente vai bater um papo interessantíssimo, viu? Ó? Como fazer o dinheiro trabalhar para você. A gente está aqui com um convidado especial, que inclusive é membro lá do clube. E que, galera, foi difícil trazer esse homem, viu? A Maria. A gente marcou acho verdade. uns 10 anos, foi não, Ailton? Toda vez que a gente agendava, ele cancelava, não tinha agenda, tinha que viajar. Então hoje é especial, a gente conseguiu colocar o homem aqui, a gente vai falar hoje sobre investimento. É um papo, inclusive, que eu gosto bastante, né? Falar sobre o mercado financeiro e tudo mais. A gente está aqui, inclusive, com o Touro de Ouro, né? Que representa o famoso bull market. A gente vai entender também o que é essas tecnologias e tudo mais. Então hoje vai ser um papo especial, galera. Vai realmente ensinar vocês a como investir melhor, como trabalhar melhor o dinheiro. A gente teve um papo aqui também no outro podcast, né? Que foi com outra pessoa sobre o mercado financeiro. Foi um papo muito massa e eu acho que tem muito para agregar. Porque como a gente comentou, antes do CNPJ tem um CPF, então sempre a gente até comenta, né, que o CNPJ ele é reflexo do CPF. Então a gente tem que saber investir, tem que saber controlar, tem que saber trabalhar com as finanças, né? Eu acho que todo empreendedor é essencial a gente bater esse papo. Como eu sempre comento, né, aqui no Brasil, a gente deveria falar mais sobre mercado financeiro, empreendedorismo e tudo mais. Então é por isso que a gente traz pessoas especiais, inclusive até começar a apresentar aqui o nosso querido amigo Júnior, né? Que tá aqui Falando em pessoas especiais, né? Ele é, inclusive, sócio, fundador da Nordeste Invest, né? Isso, Fala um pouquinho das tuas empresas, quem é o Júnior, né? E, Júnior, brigadão por estar aqui com a gente. É um prazer imenso. A gente trouxe até um presente aqui para você, ó. Olha aí, mas tá muito aqui obrigado. de boa aqui. Cara, primeiramente agradecer pelo convite para participar desse podcast. Nós já temos aí uma caminhada de parceria, né, há algum tempo e assim, muito obrigado por incentivar e vamos trocar ideia aqui sobre mercado financeiro, sobre investimento e por aí vai. Obrigado pelo presente também. E assim, como era para eu ser o primeiro, né, convidado, só que aí, né, enfim, tiveram outras pessoas. Eu trouxe um kit, certo? Pra ti, na época, eu não sabia que você tinha um parceiro aqui, né, no podcast. Então, fico te devendo o kit, vou trazer o seu kit depois. Mas eu vou cobrar sim. Kit completo. Aí, galera. Olha aí, que legal. Aí, galera. Bitcoin, Blockchain, investimentos e rapadura. Gostei. Muito bom, top. Massa, obrigadão. Nada, tamo Vai ganhar o junto. teu, viu, Ailton? Vai chegar o seu. Vou cobrar. Depois vem o teu kit. Vai ter o teu kit. mais uma canequinha aqui, ó. Pra coleção. Pra coleção, né? Umas canetinhas aqui já pra gente poder começar no Natal. É isso aí. Top, top demais. Obrigadão, cara. Tamo junto, E tamo junto. primeiramente, Júnior, pra gente poder começar aqui o nosso papo, né? Eu sempre converso aqui com nossos convidados, gosto de entender um pouquinho da história, da trajetória, né? Que é o Júnior. Galera, inclusive, Lucas, bota aqui na tela. A gente tá aqui no HubX Studio, Nossa. né? Para mim, o melhor estúdio aqui para gravação de Fortaleza. Né? Vocês que estão acompanhando aqui o Clubecast, a nossa casa é aqui. Né? Você que é empreendedor, você que quer ter um posicionamento digital. Inclusive vocês que seguem aqui, ó, o Clubecast, eu quero até fazer uma proposta para vocês aqui. Vocês que seguem, vocês que quiserem gravar algum conteúdo, se quiser se posicionar melhor, vocês têm 30 minutos de bônus. Para vocês que é da minha audiência, que quer realmente se posicionar no digital, pode marcar, entra lá no Instagram do HubX Studio, manda o direct ao vivo pelo Clubecast e quer meus 30 minutos de bônus. Pode cobrar lá que com certeza você vai vir aqui, vai se impressionar com a qualidade e com toda a estrutura que o HubX tem. Então aproveita, galera, essa oportunidade para vocês conseguirem, né, realmente se posicionar no digital. Todo mundo que é empreendedor, galera, vocês têm que estar no digital. Então essa mensagem exclusiva é para vocês. Inclusive o Júnior que está aqui, galera, ele é sócio do HubX, ele tem vários negócios, né? Quem não é sócio do Júnior? Olha que moral, né? A gente está aqui no Bora diversificar investimentos, né? Pulverizar. E aí, para a gente poder começar, queria entender um pouquinho da tua história, né? Quais negócios tu tem, né? Falar um pouquinho também da B3X e tudo mais. Sim, como até estava trocando ideia antes de começar o podcast com a Ailton, estava contando um pouquinho, né? Antecipando um pouquinho da história. Vamos lá. Comecei a investir em 2014, certo? Empreendo aí desde os meus 22 anos. Sou apaixonado por empreendedorismo, por negócio, investimento, enfim, finanças. Comecei a investir em 2014, me apaixonei pelo mercado financeiro e queria empreender no mercado financeiro.
como todo empreendedor, ele sempre busca uma forma de empreender, de fato, né? E queria empreender no mercado financeiro. Foi aí que eu comecei a dar algumas, na época não era chamado de mentoria, era chamado de consultoria, né? Algumas consultorias para alguns amigos e era até de graça isso, porque de fato eu queria ajudar essas pessoas a se educarem financeiramente, aprenderem a investir, por aí vai. Me apaixonei e, cara, vou começar a monetizar. Comecei a monetizar isso. Foi aí que nasceu, em 2018, a B3X Investimentos, que é a minha empresa de consultoria financeira e investimentos. Então, eu presto esse serviço de ensinar as pessoas a organizarem as finanças e, principalmente, a investirem, a colocarem o dinheiro para trabalhar. Aí, depois disso, comecei a criar outros negócios, né? Tem o portal Nordeste Invest, comecei a criar também alguns eventos. O ano passado, em 2023, nós fizemos a segunda edição do Será Cripto, que é um evento, um evento voltado para criptoativos. Tem um portal de cripto também, que é o Cripto Invest. Então, tudo que eu hoje me meto, eu busco agregar para o mercado financeiro, que tem alguma ligação com o mercado financeiro, que vai me ajudar a, de fato, a executar um propósito que eu tenho, que é disseminar conhecimento sobre a educação financeira e investimentos. Perfeito. Então, todos os negócios que eu busco me meter aí tem alguma ligação, né? Tem que ter alguma ligação com o mercado financeiro. Porque foi, de fato, onde eu me encontrei, cara. Eu até costumo falar que, assim... empreender é monetizar a sua paixão, que inclusive eu falei no evento, né, na confra lá do Clube Empreendedorismo, que eu acredito muito nisso. Uma vez eu escutei essa frase e eu peguei para minha vida. Empreender é monetizar a sua paixão. E não interessa o que você faz. Se você ama o que faz e você consegue monetizar isso, você está empreendendo. Então, no caso, o mercado financeiro é um negócio que eu amo. Eu respiro o mercado financeiro. E por coincidência, vamos dizer assim, eu ganho dinheiro com o mercado financeiro, com os meus investimentos e através das consultorias, das mentorias e por aí vai. Dos meus negócios, enfim. Legal. A gente no episódio lá da Dulce, a gente está comentando de alguns pilares, inclusive da liberdade financeira, né? Que eu falei que é a questão do ganhar mais, investir melhor e tipo, gastar bem, né? De forma equilibrada, né? Sim. E eu acho que hoje, inclusive, o nosso foco vai ser até bastante na questão do investir. Com certeza. E, assim, uma das coisas que eu até queria começar até a debater aqui contigo, que é o seguinte: investir, ele enriquece ou ganhar mais é o que enriquece? Ganhar mais é que enriquece, de fato. Só que, assim, investir ele vai te ajudar a potencializar isso, né? Até porque, assim, a gente parte do princípio de colocar o dinheiro para trabalhar para você. Que é o tema, então, exatamente. Hoje, então, se você sabe usar os juros compostos e o tempo ao seu favor, você vai ganhar muito dinheiro no mercado financeiro. Só que, para isso, você tem que começar e você tem que investir. A gente pode citar aqui vários exemplos, mas no Brasil, né? O Luiz Bassi. O Luiz Bassi começou a investir há muitos anos atrás, investe aí há mais de 40 anos, e o pessoal fala, pô, e Luiz Bassi ganha mais de 1 milhão por dia, que não sei o que, mas ninguém vê que o cara investe há mais de 40 anos. Ele tem uma disciplina gigantesca, e assim, ele não começou investindo milhões. Ele foi sempre funcionário, começou a investir com pouco, foi trabalhando, foi ganhando mais, consequentemente foi investindo mais. O dinheiro que ele ganhava, ele reinvestia assim sucessivamente. Então hoje, por sorte, entre aspas, ele recebe mais de 1 milhão por dia. Mas, pô, o cara usou os juros compostos e o tempo a favor dele. Verdade. Basicamente. Daqui a pouco a gente fala até do Luiz Bassi, né? E daqui a pouco a gente vai entrar na questão de Bitcoin, criptomoedas, ele não investe, não, né? Não acredito. Mas também ele não investe, tipo, uma das coisas que eu acredito muito, tipo, fundo imobiliário, né? Ele não entra muito nisso. Renda fixa também. Ele diz que é perda fixa. Perda fixa, né? Ele tem aquela voz dele, tipo, assim, né? Ele fala. Ele investe muito em empresas que ele chama perene, né? Perene, tá. Mas é um ótimo exemplo, porque, se não me engano, é o maior investidor. No Brasil, pessoa física e tal. E tem outros grandes investidores, mas... A gente até tava conversando sobre isso, eu tava esperando um espaço aqui pra falar disso. Na B3X, né? Ainda não, pelo amor de Deus, por favor. Vou fechar hoje, né? Mas quando a gente fala de investimentos, né, a gente já pensa nesses milionários, nas pessoas que já têm um patrimônio grande.
E realmente, para quem não investe, para quem não tem um ciclo, né, de pessoas que investem, ou que falam sobre isso, como a gente estava comentando ali nos bastidores, é muito difícil você quebrar essa barreira para começar a investir seus R$ 100, R$ 500, né? Então, eu lembro quando eu comecei, que foi na época da pandemia, que eu comprei o curso do Gustavo Cerbasi, né, que era justamente para me organizar financeiramente e começar a investir. Porque era um desejo que eu tinha, que eu até falei para o Júnior no começo. Sim. Que eu sempre ouvi o Thiago Nigro falando assim, pessoas ricas, elas investem. Então eu pensei assim, eu quero ser uma pessoa rica, eu tenho que investir, né? Uhum. Só que eu não tinha essa coragem. Por quê? O medo, a insegurança, Sim, né? A com falta de certeza. conhecimento. É normal. É E normal. aí eu sei que isso é uma barreira muito grande. Então, Júnior, como é que o teu trabalho? Assim, você já ajuda pessoas que já investem ou assim, eles só têm um patrimônio, têm um capital e querem começar a investir ou do nada dá para começar com R$ 100, dá para começar a quanto para poder realmente começar o trabalho contigo É. de investimento e quebrar essa barreira e realmente virar esse jogo aí, né? Como você falou, esse medo das pessoas que nunca investiram e falta-se essa segurança é normal, né? É normal, tanto é que assim, na época que eu comecei a investir, eu procurei me aproximar de pessoas que já investiam justamente para ter esse aprendizado, essa mentoria, né? Então eu tive uma pessoa que me ajudou ali a começar a me ensinar algumas coisas e depois eu fui aprimorando isso. Mas E se tinha gente na sua família que investia? não. Cara, até hoje, que eu sei que investe, é minha mãe que investe. Caramba! Minha mãe que investe, porque assim, eu comecei a montar uma carteira para ela, nem sabia. Entendeu? Então, assim, ela investe, eu só falei assim, ó, vamos abrir Forma aqui indireta. uma conta, vamos abrir uma conta aqui numa corretora, a senhora vai transferir tanto assim, assim. Legal. Então, assim, ela tem lá uma carteira que ela nem sabe, sabe o que tem, mas tá lá, né? mas tá lá, e o restante da minha família, até onde eu sei, não investe. Infelizmente. Caramba. Entendeu? Então, assim, só que, cara, eu fui desbravando, não tem pra onde correr, né? Até porque, assim, eu sabia onde eu queria chegar, o que eu queria ter, e, consequentemente, como a gente acabou de falar, a gente sabe que os investimentos eles podem potencializar esses resultados, né? E, assim, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, o tempo ele vai passar, independente da gente investir ou não. Ponto. Então, é muito melhor que ele passe a gente investindo. Porque imagina só, se tu tivesse começado a investir há 10 anos atrás, se tu tivesse começado a investir 10 anos atrás, entendeu? Então, assim, eu comecei a investir 10 anos atrás. Tá entendendo? Eu queria ter começado a investir. mais dinheiro que a gente. Não, mas até da carteira aqui também, eu comecei há mais de 10 anos atrás. Pronto, olha aí. Tá entendendo? Então, assim, o mal das pessoas é justamente esse: é ficar nessa procrastinação, porque existe muito essa procrastinação. Não, próximo ano eu começo. Não, eu preciso de muito capital, como você acabou de falar. E assim, cara, dá pra começar com pouco. Dá para começar com pouco e, principalmente, cara, eu aconselho que as pessoas comecem com pouco mesmo para ir sentindo o mercado, entendendo como é que funciona. Porque, vou dar um exemplo, o próprio Thiago Nigro, ele conta que ele, no começo, recebeu um dinheiro que os pais dele tinham dado para ele e tal, e assim, ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele começou com tudo que ele tinha e ele errou com esse valor todo. Quando você começa, você vai errar, é natural. Principalmente quando você começa sozinho. A probabilidade de você cometer erros é muito maior. Então, se você errar com pouco, ok. Você vai ver onde você errou, vai consertar aquele erro, não vai mais cometer e você vai continuar investindo, porque você não investiu tudo que tinha. Então, dá sim para começar com pouco. E hoje o nosso trabalho na B3X é justamente ensinar essas pessoas a começarem a investir e, de fato, aprenderem como é que funciona o mercado para, à medida que o tempo for passando e aumentando os investimentos no mercado. Assessoria. Mas no caso você fala aí para errar com pouco. Então o que a gente pode fazer para não errar nesse começo aí? Cara, assim, é normal errar. Tá. E a Ou gente errar não menos. pode, a gente não pode ter esse medo, não, eu não posso cometer erros. Não existe isso, né? Verdade. Faz parte. Eu Só cometi que assim, muitos, que eu daqui a pouco contar. faz parte. Só que assim, uma das formas de você não cometer erros é, de fato, procurar uma ajuda profissional. A B3X está aí para isso. Para ajudar pessoas a começarem da forma certa e assim, cara, economizar um monte de tempo, de dinheiro que você poderia estar perdendo ali, tempo se desgastando, não sei o quê,
porque começou sozinho e não teve uma ajuda profissional. É que nem assim, é igual tudo na vida. Pô, se tu tá com problema de saúde, tu vai procurar uma solução no YouTube ou vai procurar um profissional? Um profissional. Se você tá com problema no carro, você vai procurar a solução no YouTube ou vai procurar um profissional? Eu não tô falando que no YouTube não tem conteúdos. Valor, né? Tem, lógico. Só que assim, um profissional, ele vai acelerar essa curva de aprendizado e pode te ajudar a maximizar esse teu resultado. Vai demais. Na época eu lembro que eu acompanhava o Thiago Negro, o Bruno Perini, o Pit Money, e mesmo assim eu não tinha a segurança de investir. Alô, Thiago Negro, venha pro Clube Cash, viu? Quando foi que eu virei essa chave? Quando eu comprei o curso do Cerbasi, e aí eu assinei casa de análise, comecei a acompanhar a empresa, relatório de empresa, enfim, e aí acompanhava os morning calls do BTG Pactual. Então isso foi me dando segurança para realmente para começar a investir. Tu acha que isso é cultural do brasileiro, essa parte do investimento? Porque, cara, sabe uma coisa que eu fiquei puto, mano? Sabe o que foi? Eu tinha ali meus mais ou menos 12 anos, 13 mais ou menos. Aí sempre foi muito forte a questão da poupança, né? Poupança e tal. Aqui no Brasil, meu Deus do céu. E eu lembro que a minha avó, ela foi comigo na época na Caixa, né? O Caixa patrocinou nós. E aí ela abriu uma conta pra mim. E eu lembro que, tipo assim, no acordo que tinha lá com o gerente e tal, dos 12 até os 18 anos não podia mexer, só quando fosse maior. Sim. Né? E tipo assim, quando eu completei 18 anos que eu fui lá resgatar meu dinheiro, tipo, tinha um dinheiro bom. Mas eu tava lembrando, tipo assim, se a gente já tivesse conhecimento de investimento e tudo mais, olha o tanto que eu poderia ter ganhando de juros, né? Tipo, uma renda fixa, naquela época, a gente daqui a pouco vai falar taxa de juros e tal, mas naquela época a taxa de juros era alta e tudo. Então tinha muito mais rendimento, porque eu não tava mexendo, tipo, não tinha como mexer. Então, além de ter esse retorno que foi bom, mas poderia potencializar mais, como você falou. Exatamente. Né? E tipo assim, tu acredita que seja cultural? Não, então? Cara, é cultural e principalmente no nosso país, cara, infelizmente isso não é ensinado nas escolas e isso não, como a gente não tem essa educação, a maioria dos lares também não é passado de pai para filho, infelizmente. Então meio que é um ciclo vicioso, infelizmente. Então assim, é cultural. Essa questão da poupança, por exemplo. Por que o pessoal tem essa ideia de que, poupança, e no Brasil existe essa cultura? Sim. Porque o Brasil, o mundo afora, até um tempo atrás, ele era conhecido como o país dos rentistas. Por quê? Porque a gente tinha taxa de juros muito alta, então, consequentemente, quando a taxa Selic era acima de 15% e por aí, era muito fácil. Botava o dinheiro ali até na poupança e você tinha uma rentabilidade legal. E qualquer renda fixa pagava mais de 1% ao mês. Era muito rentável. Vale a pena, né? Exatamente. Só que assim, à medida que a Selic foi baixando, os juros foram baixando, automaticamente essa rentabilidade passou a não ser mais tão interessante. Então, consequentemente, chegou numa época, por exemplo, que a poupança rende negativo. Entendeu? Aí vou citar a pandemia, por exemplo. A pandemia, se a gente for olhar no histórico, no ano de 2020 foi o ano que mais entrou gente na Bolsa de Valores. Por quê? Porque o pessoal estava vendo que a renda fixa não estava mais valendo tanto a pena. Estava vendendo muito pouco. Então tem que fazer o quê? Vou me arriscar aqui nas ações. Vou me arriscar aqui em fundos imobiliários e assim sucessivamente. Então foi uma entrada de capital gigante na Bolsa e foi uma entrada gigante de CPFs. Então, assim, é cultural e assim, é um problema gigante, infelizmente. E, infelizmente, também existe a questão do sistema. O próprio sistema brasileiro, quando eu falo sistema, é a parte econômica de bancos e por aí vai, eles não têm interesse nessa educação. Porque o banco, ele ganha dinheiro com o quê? Com juros. Poupança e título de capitalização. Se você for um banco falar de investimento, ele quer te colocar uma previdência privada. Exatamente. Porque é engraçado, porque, tipo assim, o que o banco faz? Ó? Ele pega o teu dinheiro por uma taxa que ele já bota pequena ou pega poupança, né? Sim. E ele te empresta para outra pessoa, sei lá, com a taxa de 10% ao ano. Então, tipo, por isso que os bancos hoje em dia são rentáveis. A taxa de juros do cartão de crédito, cara, pelo amor de Deus. A gente conversando no outro podcast, a gente tá até comentando que nos Estados Unidos parece que não tem um parcelamento. Não tem. Só aqui que tem esse 12. Lá nos Estados Unidos, eles estão começando a ver o que é um juros altos depois da pandemia, de fato. Que de fato teve que aumentar os juros, porque
essa taxa de juros que a gente tem no Brasil, os caras nem sonham. Para eles é um negócio surreal, entendeu? Verdade. Surreal. Eu vi até a última notícia agora que teve a reunião lá do Fed, né, que chama. Que é como se fosse o Banco Central de lá, foi eles ontem. mantiveram, né? É. Que tava vindo aumentando, né? Até para o pessoal entender um pouco assimilar. Eu acho que seria interessante muito. Eu acho muito massa quando tu fala do Nordeste Invest, que ele é um portal que incentiva a questão do Exatamente, conhecimento, né? Isso é top para Exatamente. ajudar a disseminar. E o pessoal até tem noção básica de economia, né? Sobre inflação, Exatamente, o pessoal não tem essa noção e Exatamente. tal. Então tem uma correlação de juros sempre com a questão da inflação. Sim. Né? Esse mecanismo é da economia ali Exatamente, básica, né? Muita gente também não tem exatamente. esse conhecimento. É. Eu queria até explicasse um pouco o pessoal, tipo assim, o que seria inflação para o pessoal entender. Até pode ser que tem gente que está acompanhando a gente que não entenda muito da economia básica, né? A inflação, basicamente, o que é? A inflação hoje é a perda do poder de compra, certo? Então o pessoal fala, a inflação é que as coisas ficaram caras. Não é que as coisas ficaram caras, é que o dinheiro perdeu valor. Se a gente for fazer uma análise do real, por exemplo, desde que ele foi criado, ele perdeu mais de 90% já do valor, desde que foi criado. O dólar, historicamente, se você pegar desde que o dólar foi criado até hoje, ele também perdeu muito valor. Então, isso acontece por quê? Por conta de uma emissão desenfreada de dinheiro. Vou dar um exemplo, não sei se vocês sabem, mas na pandemia, só na pandemia, foi impresso mais de 30% de todo o dólar circulante do mundo. Só na pandemia. Verdade. Então, quando o Fed anunciava que ia injetar dinheiro no mercado, ele não injetava 1 bilhão, ele injetava 1 trilhão de dólares. Entendeu? Então, tudo isso é lei do mercado. É oferta e demanda. Se você tem mais dinheiro do que o mercado consegue absorver, consequentemente, aquele dinheiro vai perder valor. Assim como na Venezuela, assim como na Argentina e assim sucessivamente. Então, a inflação é isso. É a perda do poder de compra, né? Sim. É a desvalorização do dinheiro. Eu acho que um dos que a gente pode pegar de exemplo é a própria pandemia, né? Tipo assim, Isso. todo o país teve que fazer auxílio, realmente Sim, jogar dinheiro na economia porque não estava tendo produção, estava tudo parado, estava uma loucura. Mas as consequências já vieram, tipo, inflação A alta. conta é. E assim, Nos Estados na Unidos. pandemia, pode falar o que for, de governo, enfim, sim. de ministro, mas o Brasil, ele teve uma das melhores gestões econômicas, principalmente na pandemia. Concordo, sim. Porque se a gente não tivesse uma gestão financeira de fato no Brasil naquela época, cara, eu não sei o que teria acontecido com o Brasil. Sabe qual eu vejo o problema dessa época aí que eles ajudaram com o auxílio e tudo mais? Lógico que tinha gente que precisava Sim. e estava trabalhando e teve que se beneficiar disso. Só que tinha gente desempregada, gente que não tinha renda e se beneficiou, Sim. né? Acabou pegando esse dinheiro, né? Talvez não, né? Sem precisar de fato, né? Então, lógico que ajudou muita gente, mas eu vi esse problema aí. Eu mesmo conheço várias pessoas que não desempregadas que foram beneficiadas. Enfim. Porque assim, na verdade, o que acontece é o que tu tá falando, é o que o João tá explicando sobre a inflação. Se você dá o dinheiro sem ter aquela eles injetaram produção, dinheiro. né? Só por injetar, realmente depois a conta não fecha. Exatamente. Né? É por isso que depois eles aumentam a taxa de juros para justamente parar. Gente, vocês estão consumindo muito, vamos parar aqui um pouquinho para poder, né, diminuir a questão do preço. Porque, como ele comentou, oferta e demanda faz todo sentido. Inclusive, os Estados Unidos, eu acho que eles estão meio desesperados porque eles nunca tiveram uma taxa tão alta. Tão alta. Né? Sempre lá acho que era zero, né? Zero. Era zero e perto de zero. Então, tipo, eu acho que é 5, tá 5,25 o negócio Eu assim. não lembro Então, tipo assim, exatamente. pra eles mas- é muito alto. não, pra eles é um negócio Agora, se você for absurdo. pegar, tipo, minha tia, ela mora na Argentina. E a gente tem um grupo da família. Apareceu ela, tipo assim, comentando, mas lá o que é o peso, perdeu totalmente o valor. Tipo assim, se eu chegar lá com R$50. Não sei quantos mil É, pesos. se eu quiser ser milionário lá na Argentina, ter 1 milhão de pesos, basta eu ter parece que 5 mil, a gente tá fazendo cálculo. Se eu levar R$5.000, eu sou um milionário lá. Milionário. Caraca. Então, realmente perdeu todo. Tipo assim, a gente tá falando sobre gestão, mas a Argentina não teve essa gestão. Não teve. Não teve e tá sofrendo agora a questão das consequências por conta disso. O Brasil na pandemia, cara, deu uma aula de Sim. gestão, de fato, a questão do Pix, por exemplo. Cara, eu fiquei impressionado na pandemia. O Brasil conseguiu desenvolver um sistema de pagamento muito rápido da Caixa, lançar Pix e por aí vai. E, cara, os Estados Unidos
tava enviando cheque pro pessoal em casa. sim. Com auxílio, tá entendendo? Os Estados Unidos. Verdade. Então, assim, foi uma aula de gestão. Foi Fora o uma- acesso, porque, tipo assim, na época o ministro era o Paulo Guedes. Isso. Ele O mito Paulo Guedes. Ele fez o app, mano. E a galera que, inclusive, não tinha muita condição, teve acesso a um app, soube mexer no celular. E depois isso transforma numa conta Exatamente. de controle. Então ele tem os dados e tal, tem tudo esse controle que foi realmente bacana. E ele é outra coisa. Quando ele criou a questão de mandar o dinheiro, era da conta direto pra pessoa. Não Isso, precisava passar. Sem intermediário. Passa Até porque se tivesse muito intermediário, justamente. ia ter desvio, né? Isso, então, isso aí tirou, né? Essa burocracia, que eu acho realmente sensacional. Mas a gente provável. tava, inclusive, falando sobre você começar a investir. Tipo assim, vamos supor, eu tenho meu dinheiro, não invisto, mas eu quero começar. Por onde é que eu começo? Tipo assim, procuro já a B3X, né? É de acordo com o perfil. Onde é que eu começo realmente Inclusive, depois eu queria saber como é a tua composição ali de percentuais, como é que tu investe. Conhecer o teu perfil. Só mais uma pergunta aqui para adicionar aí o bolo, né? Eu vi que teve uma mudança que a gente chamava de corretora, né? De valores ou de investimentos. Hoje a gente vê de bancos de investimento. Qual a diferença, Júnior? Cara, assim, antigamente a gente só tinha mais corretoras, né? Especificamente, corretoras. Só que esses clientes corretoras, eles usavam outros bancos, né? Aham. O que é que os corretores passaram a fazer também? A gente também pode ser um banco. Então, hoje, por exemplo, a XP, se uma pessoa quiser, ela pode usar só a XP como corretora e banco. Entendeu? Entendi. Então, assim, pô, não precisa mandar o teu dinheiro para outro banco, pode deixar o teu dinheiro aqui também. Então foi mais um mecanismo. Então foi mais um mecanismo das corretoras para elas aproveitarem também o máximo daqueles clientes. Vou dar outro exemplo, o BTG. O BTG, ele é o maior banco de investimentos da América Latina, né? Então, assim, ele tem um braço muito forte de banco e de corretora. Sim. Entendeu? O XP também e assim sucessivamente. O Nubank, ele fez essa migração inversa, né? Ele começou como banco e comprou lá o esqueci o nome agora da plataforma. Mas uma plataforma de investimento para aproveitar o máximo desse cliente de conta, já tinha um cliente Já de tinha conta conta, e o agora dinheiro já tem um tava cliente. lá, né? Exatamente, agora quer investir, não precisa mandar para corretora, manda para uma corretora nossa e assim vai. Entendi. É para aproveitar, né, cara? Quando eu comecei a investir naquela época, hoje em dia eu acho que tá muito mais tranquilo você conseguir comprar ação e tal. Não, hoje tá bem mais fácil. Cara. Antigamente eu pagava custódia, que custódia era o seu dinheiro lá guardado, né? Sim, Tal, é. Toda transação que eu fazia de ações, eu pagava a taxa de corretagem. Sim. E para justamente, como tu tá comentando aí, eu acho que eu tava até se lembrando aqui dos trade, né, e tal. Mas quando eu ia enviar um dinheiro para corretora, normalmente ele não caía na mesma hora. Tipo, era às vezes, no outro Demorava. dia à tarde, era o prazo para poder fazer a Aí compensação. nessa brincadeira aí eles ganham dinheiro, né? Porque do aplica spread, aí, né? aplica aí, não sei o quê, dorme o dinheiro aplicado, no CDI da Sim. vida. Já ganhou dinheiro nessa brincadeira, né? Na Já época que ganhou eu comecei a dinheiro. investir, essa foi uma das minhas preocupações, de não pagar taxa de corretagem nem outra Puxa, eu taxa. paguei muito. Aí eu Deu muito lucro para as corretoras. Quando eu investia na AlgX, para poder não ter nenhuma taxa e, né, e poder... acabei investindo na AlgX, né? A CLI, até o pessoal brinca que a CLI é a corretora de investidores de longo prazo, porque você só compra, você não consegue vender. Sim. Sim, mas voltando lá para a pergunta. Desculpa aí. Comecei. Aí eu tenho que entender meu perfil. Cara, assim, hoje, qualquer pessoa que chega, Júnior, quero começar a investir, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer é traçar o perfil do investimento dela, né? Porque hoje a gente tem basicamente 3 perfis, o conservador, o moderado e o arrojado, né? Então, traçou esse perfil, aí a gente vai entender de fato por que ela quer investir, Legal. o quanto ela quer investir, para que ela quer investir, por quanto tempo ela pretende deixar esse dinheiro aplicado e por aí vai. Porque com base nessas perguntas, O objetivo dela. é que a gente vai traçar uma carteira para ela, ensinar para ela como é que monta uma carteira, quais os ativos escolher, e por aí vai, com base no perfil e nos objetivos e meta dela. E por quanto tempo ela pretende deixar o dinheiro aplicado, né? Para de fato começar a investir. E assim, essa questão do perfil. Eu tenho medo de perder, eu tenho muito medo de perder. Então, assim, conservador. Sim. Conservador e o máximo da carteira ali em ativos que
não ter volatilidade, sem muito risco e por aí vai. E até mesmo para a pessoa entender como é que funciona o mercado, né? Eu tenho vários clientes que começaram como conservadores, por exemplo, e hoje em dia são moderados. Sim. Por quê? Porque eles entenderam como é que funciona. Porque como você falou, Entenderam o jogo, eu né? tinha medo que não sei o quê. Cara, esse medo, esse medo existe por quê? Por conta da falta de conhecimento. Verdade. E isso é tudo na vida. Se você não conhece algo, você vai ter algum receio daquilo. E principalmente quando a gente fala de dinheiro. Por quê? Tem um medo de perder. Tem até aquela frase, né? Aquela frase, não, aquela máxima. A gente fica mais triste perdendo R$100 do que ganhando R$100. Exatamente. A dor é maior. A Né? dor é maior. Então, só que O meu é moderado para arrojado. Eu só tenho renda variável, não tenho renda fixa. Tá arrojado, viu? Não é moderado, não. Eu gostei do que o Júnior falou sobre conhecimento, porque o meu TCC, a minha tese, foi uma pesquisa com os próprios alunos da Unicristo, Que massa. voltado para investimento. Né? Então, eu até lembro mais ou menos do tema, era assim, como os alunos da Unicristo investem o dinheiro. Tipo, era voltado tipo assim, para uma pesquisa relacionada a isso, para eu poder... A minha tese era mostrar que realmente o pessoal não investia, não por conta que eles não tinham condição, questão financeira, mas era questão do conhecimento. E eu consegui realmente mostrar, porque a pesquisa que eu fiz tinha muita pergunta assim, quanto você ganha mensalmente? Aí, sei lá, de 10 a 20 mil e tal. Então tinha muita gente que ganhava de 10 a 20 que não investia por consequência lá embaixo, tipo assim, falta de conhecimento e tal. E justamente é isso, é a questão do medo. Né? Legal. Inclusive eu tirei 9,5 no meu TCC. A história dele. Tá guardado lá. Mas realmente eu acho que falta isso, o conhecimento, né? O conhecimento e esse direcionamento, né? Porque imagina só, se naquela época que você tava com esse medo e tal, tu conhecesse alguém que fala assim, cara, vem cá. Não, esse é totalmente diferente. Pois é, cara, vem cá. É assim que abre uma conta. Vamos traçar aqui teu perfil de investidor. Tu vai investir pra quê? Qual o teu objetivo? Por quanto tempo? Tu vai deixar esse dinheiro aplicado? Vamos montar aqui um cronograma. Por quanto tempo tu pretende deixar esse dinheiro investido e quanto tu consegue investir por mês para tu criar essa disciplina de investimento? Então vamos lá, vamos abrir conta aqui no corretor, eu vou abrir contigo, entendeu? É assim que faz uma aplicação, é assim que você manda dinheiro para a corretora, é assim que você acha uma renda fixa boa, é assim que você acha uma ação, é assim que você... Com certeza teria sido mais fácil para você, né? E quando você tem um conhecimento, né? quando você tem um conhecimento, você consegue tomar melhores decisões. Com certeza. Porque, tipo, se a gente for pegar o caso da economia, tipo, a taxa Selic subiu, então posso fazer um balanceamento da minha carteira. Sim. Né? Porque se a renda fixa ela me dá uma rentabilidade boa, posso fazer a migração, né? Sim, e aí, nessa parte, eu queria entender como é que o Júnior tem a composição da carteira dele aqui. Pra gente poder copiar e investir. Onde é que tá aplicando milhões aí? Minha carteira não é referência para a maioria dos investidores. Não é, cara. Assim, cara, hoje, 95% do meu capital no mercado financeiro tá em renda variável. 95%. Arrojado. E desses 95%, eu não vou falar o percentual, mas boa parte tá no mercado de cripto. Caramba. Tá no mercado de cripto. Rapaz, interessante a gente falar sobre isso, porque, tipo assim, muita gente que eu conheço do mercado financeiro até investe em cripto, mas uma pequena parte, né? Tem aquele receio. Né? Daqui a pouco a gente vai chegar... É só para diversificar, né? A gente vai chegar nesse assunto da cripto, né? Para explicar pro pessoal, tipo, o que é o Bitcoin, como é que investe, né? Porque justamente falando sobre a questão de ter medo, com certeza em Bitcoin... O pessoal tem muito medo. Sim, com certeza. Existia golpe, tem toda essa parte. Você tem que ter o conhecimento um pouco adequado, que eu acho que até hoje ainda é mais fácil também investir em Bitcoin, né? Com certeza, bem mais fácil. O mercado vai se aprimorando e tudo mais. Mas, então, beleza. Eu tenho o meu perfil para poder ser escolher igual o banco ou a corretora que eu vou investir. Tô na B3X. Assim, tô lógico. na B3X aqui. E fora que, assim, já fazendo até um gancho com o podcast da mulher da Dulce, né, da gestão financeira, é importante deixar muito claro que o ideal, certo, que para qualquer pessoa comece a investir é que tenha primeiro a casa organizada em relação a dívidas, a reserva de emergência, tudo isso para começar a investir. Porque imagina só, seria a base, pessoa, né? A base é o alicerce. Porque, assim, não adianta a pessoa querer investir ali numa renda fixa, investir em ações e por aí vai, e devendo um cartão de crédito que os juros é 14% ao mês. Essa conta não fecha. Verdade. Entendeu? Então, assim, não tem uma reserva de emergência. E é outro erro que a maioria das pessoas cometem. Começam a investir
e uso aquele valor que está investido como reserva de emergência. Acontecer alguma coisa, tem que eu vou tirar. tirar aqui tudo. Pronto, esse foi um dos meus erros. Pois é. Era sempre emergência. Não tem, tá entendendo? assim. O ideal é que, assim, montei minha reserva de emergência. Ok, montou sua reserva de emergência, aí você começa a investir. Sim. Entendeu? Para não acontecer isso. Eu tive De muito você alguns erros, um precisar- deles foi esse. Eu guardava uma reserva, aí ia lá mexia, às vezes realmente fazia reserva com ações. Investir. tá? É melhor. E aí você vai aprender. O que o Júnior comentou é muito massa, porque, tipo assim, no mercado você aprende mais entrando, errando e consertando. Foi o que eu falei. Cara, Exatamente. tudo. Um exemplo que eu gosto muito de usar. Tu sabe nadar? Sei. É. Não me afogo. Pronto. Isso é bom, né? Tu aprendeu a nadar na água ou lendo livro? Na água, com certeza. Tá pensando, Entendeu? Ele tava tentando Tem um livro, lembrar. né? Tem um livro, Tá aprenda a nadar, né? Você aprende a investir investindo. Ponto. É. Essa parte do erro faz parte. Só que aí, vamos lá. Se tu aprendeu a nadar sozinho ou com um professor? Não, tinha alguém, não era um professor, mas tinha alguém. Pois é. Se fosse um professor, com certeza você nadaria melhor. Com certeza. Investir é do mesmo jeito. Você pode até começar sozinho. Só que a probabilidade de você conseguir um desempenho muito bom Performar, né? de performar, se você tiver com um profissional te ajudando, vai potencializar. Mas você aprende na água. Mas eu prefiro assim, sabe por quê? Ó, porque chega uma hora que a gente tem que fazer bem aquilo que a gente sabe. Isso. Tipo assim, vamos supor, eu tenho vários negócios. E eu não tenho tempo de estar acompanhando o mercado financeiro. É melhor procurar um profissional, Exato. porque ele já está fazendo isso. Eu respiro isso. É o trabalho. Foi o que eu falei pro Júnior ali atrás. Quando eu comecei, realmente eu me dediquei a isso, né? Então eu estudei, assinava casas de análise, ia o relatório e tudo mais. Só que foi acabando a pandemia, eu tinha que, né, voltar aos clientes, trabalhar realmente com mais afinco nisso. Sim. Então eu acabei que deixei isso mais de lado. Não terceirizei porque eu já tinha minha carteira, eu pensei, vou continuar aportando ali, né, quando entrar dinheiro. Mas lógico que se tivesse alguém me auxiliando nesse processo aí, ia ser totalmente diferente. Bem trechista, né? Isso. Exatamente. Hoje eu tenho, hoje eu tenho alguns mentorados que a gente ajudou a montar até a carteira da filha dele. Entendeu? A filha dele tem 5 anos de idade. Então, assim, a gente já está há um tempo, né, com processo de mentoria, ajudando, enfim, a aprender a investir, a se educar financeiramente, por aí vai, e a gente acaba criando uma amizade, né? Sim. Então, hoje até a filha dele já tem uma carteira de investimento e a menina tem 5 anos de idade. Inclusive, no podcast que a gente estava aqui com a própria Dulce, eu estava comentando com ela, que eu disse assim, vamos levar essa questão no mercado financeiro, até eu tinha comentado de ti no podcast, lá pro clube, como uma forma de a gente poder ajudar o pessoal a investir, porque eu acho massa. Com certeza. Porque, tipo assim, a gente realmente tem que estar falando de investimento, de empreendedorismo, negócio, né? Querendo realmente evoluir, ser próspero. Exatamente. Então, tem que levar esse assunto. Tipo assim, eu acho que tu e ela dá uma ótima collab. Dupla. Porque ela é a base aqui, ó. Exatamente. Da organização e tu é a parte do investimento para potencializar. Vamos montar uma parceria aí. Vamos montar uma parceria. Você vai entrar no clube. Inclusive, galera, vocês estão acompanhando aqui, ó. Você que é empreendedor, gosta de negócio, acompanha lá o Clube Empreendedorismo. E vocês que querem estar num ambiente de pessoas realmente prósperas e tudo mais, a gente vai deixar um QR Code aqui para vocês conhecerem mais sobre o Clube Empreendedorismo. Todo mundo aqui, inclusive, que está na mesa, é membro lá do clube. Né? A ideia justamente é essa, a gente poder fomentar o empreendedorismo e gerar uma comunidade que a gente possa evoluir junto. Né? E com certeza agora a gente vai ter mentorias de investimento. Planejamento financeiro e tal. É isso aí. E vai ser massa. Então, ó, tem a minha base, a organização. Né? Não tô devendo nada, igual o Ailton, não tá mais pagando o cartão de crédito. Eu tenho um perfil, analisei, tenho um objetivo e agora... Tem a reserva de emergência. A reserva de emergência aqui Só uma dúvida. Tô na B3X. Só uma dúvida antes. Onde coloco minha reserva de emergência? Cara, o ideal é em renda fixa, certo? Em ativos, principalmente, que você tenha liquidez. Ou seja, você consiga retirar em caso de emergência, né? Porque vou dar até... Não vou citar nomes, mas alguns influencers aí já chegaram a falar bota a sua reserva de emergência em fundos imobiliários e tal. Caramba. Cara, fundos imobiliários têm volatilidade. Sim. Entendeu? Então, assim, não é aconselhável. E tem os investimentos que são D+1, D+2, né? Exatamente. Na hora. O ideal é D0. É que você consiga, de fato, ter a liquidez caso alguma coisa aconteça. Mas não deixe ele na conta, né? Não deixe na Explica aí pro conta. pessoal, Júnior, liquidez. Não deixe na...
liquidez é de fato em quanto tempo você consegue ter acesso àquele capital, né? Então, por exemplo, se você investe numa renda fixa ali e que essa renda fixa é D0, ou seja, você consegue resgatar ali no mesmo dia e ter acesso àquele capital no mesmo dia. Se você compra ali uma ação, você vai vender aquela ação, primeiro você consegue só vender em dias úteis, né? E com o mercado, com o mercado aberto. Pregão, né, que chama, e fora que, de fato, vai cair o dinheiro uns 3 dias depois na corretora. Então, assim, tudo isso é liquidez. É quanto tempo você consegue ter o seu dinheiro ali na sua mão. Isso é liquidez. Tipo uma casa, né? Tipo, para vender uma casa não é tão rápido, né? Exatamente, exatamente. Processo. Exatamente. Massa. Então, reserva de emergência, ó, renda fixa que realmente tem liquidez para poder ter o dinheiro mais rápido. Me organizei, estou na B3X, vi meu perfil, tenho meu objetivo e vou começar. E aí, nesse momento, vocês auxiliam a montar a carteira, a composição e tal? A gente ajuda a montar a carteira juntamente com algumas empresas do mercado financeiro, né? Porque a B3X ela tem parceria hoje com algumas empresas, tipo, nós temos parceria com a XP, com o BTG, com a Evni, por aí vai. Então, a gente, junto com essas empresas, a gente ajuda a passar, né, para o cliente esses ativos para eles investirem. Entendi. Mas vocês fazem indicação também? Não. Até porque isso precisa ser um analista, né? Tem o CNPI. Mas vocês dão todo o conhecimento para o cara já dar os primeiros passos. A gente ensina a pessoa a aprender de fato a investir. O que é uma ação, como comprar, como vender e por aí vai. Mas no caso ele vai ter que executar. Ele que executa. Ou ele executa ou a mesa de operações da corretora executa, né? Em alguns casos... Você pode dar o sinal, né? Dá o sinal, a pessoa só aceita pelo aplicativo, por aí vai. Só que aí as indicações de fato a gente deixa na mão do analista, né? Pessoal, não tem coisa melhor do que você tá ali no seu celular e dar aquele bipzinho. Você chegou um rendimento, não aumento, que é o dividendo das ações, né? Principalmente quando você acorda, né? Que você vê assim as notificações. Opa! Inclusive, eu até queria que o diária paga. Inclusive, queria que o Júnior explicasse aí para a audiência, né, o que seria esse dividendos, né? Que a empresa normalmente distribui lucro e tal. Exatamente. No Brasil, existe uma lei que todas as empresas que são listadas na Bolsa, eles têm que dividir um percentual com os acionistas, né? Isso é até importante frisar, porque assim, nos Estados Unidos essa lei não existe. Porque nos Estados Unidos, as empresas não são obrigadas a dividir lucros. Então, vou citar um exemplo. O Facebook, ele não divide lucro. Por quê? Porque o game dele é crescimento. Então, ele quer... Mas dividiu agora, na última notícia? Sim. Só que aí, normalmente, ele não divide. A Amazon, por exemplo, a Amazon, eu não sei hoje, mas ela passou muitos anos sem dividir. Por quê? Porque o game dela era o quê? Crescimento. Então, os investidores ganharam ali com a valorização, né? Então, dividendos é uma parte da divisão de lucros que as empresas fazem e que você, como acionista, se você tem uma ação ali, você tem um pedacinho daquela empresa, você recebe. Então, quando se fala que o Luiz Bassi recebe mais de 1 milhão por dia, a média, né? Ele recebe ali um bom capital por ano de dividendo, porque ele é sócio de várias empresas e ele tem uma participação acionária relevante, e, consequentemente, ele tem uma participação muito grande. E eu acho que a gente tem que ter esse pensamento, tipo assim, quando a gente investe numa empresa, a gente tem que ter aquele pensamento de sócio, né? Tipo assim, exatamente. Vamos olhar aqui a governança, o que é que eles fazem. Porque quando eu tava falando sobre o mercado financeiro, uma das coisas que o pessoal me perguntava assim, Bruno, qual é a primeira empresa que eu compro para botar na minha carteira? Aí eu dizia assim, tu tem um iPhone? Tenho. Tu acha ele massa? Top. A empresa é boa? Acho top. A boa você pode comprar, porque tu utiliza a empresa, tu compra dela, né? Então acho que você investe nela. Para você escolher uma ação, acho que você pode ir por aí, por esse caminho. Sim, com certeza. Começar pelo básico. Exatamente. Perfeito essa analogia. Perfeito. Na época, como eu falei, para mim foi assinar uma causa de análise, porque ali eles já davam as recomendações, né? Assim, qual é a melhor que estava em alta, que valia a pena comprar. Então... que você tinha que analisar também, né? Não era só a que tava lá, né? Você comprava sem saber. Né? Sim. Como eu falei, eu sempre andei ali os relatórios das empresas e tudo mais. Mas vocês têm isso? Ou vocês recomendam alguma casa de análise para quem tá começando a investir? Ou para quem tá entrando com vocês? Acho que vocês têm, não? Análise. Como eu falei, como a gente tem parceria com essas empresas, então, consequentemente, eles já têm essas análises, né? Então, entendi. A XP tem o seu time de analistas, então eles entregam muitos relatórios. O próprio BTG também entrega muitos relatórios relevantes para o mercado e tal. Então, assim,
quando os clientes abrem conta na corretora, eles já têm acesso a esses relatórios também, né? Então a gente vai mostrar ali para ele e ele vai escolher ali com base no que a gente viu de perfil, objetivo e por aí vai, quais os artigos escolher. Com certeza. Entendeu? E a gente tem que também ser muito atento, mano, com a questão até da própria política do país, né? Porque também isso influencia muito na questão dos Com investimentos. certeza, com Quando certeza. o cara ele aumenta a taxa de juros e tal, movimenta todo um mercado, né? Principalmente aqui no Brasil, que independente de esquerda ou direita, né? Mas qualquer político fala alguma coisa, a bolsa cai. O Isso. dólar sobe, o dólar cai, a E a bolsa gente tem que sobe, ter e assim conhecimento para sucessivamente. aproveitar esse momento. Com certeza, com certeza. Porque eu lembro que eu estava comentando no outro podcast que eu comprei o carro praticamente à vista justamente por conta que a taxa de juros caiu e a última posição na questão do Tesouro Direto, Sim. do prefixado, e ele teve a taxa de ágio, né? Aham. Assim, como caiu, Ele o meu valorizou subiu. muito. Aham. E aí Massa. deu para resgatar e deu bom ali no momento. Fez um trade ali. né? Basicamente. Porque o pessoal às vezes não sabe que na renda fixa também você pode Sim, fazer, né? com Se você, certeza. É. eu acho que daqui, sei lá, uns 5 anos, pela minha análise aqui, vai ter uma queda na taxa Selic, então Sim. você já pode começar a se posicionar. Sim, E com às vezes o certeza. próprio mercado dá sinal. É. Você já começa a ver isso antes, nas notícias e tudo mais. Hoje em dia, graças à internet, a gente tem essa questão da informação e a informação vale ouro. Exatamente. E- Informação é poder. E que naquela época, inclusive, tu tá comentando agora de grandes influências, na época eu nem tinha esses grandes influências. Eu lembro que tinha um blog, eu acessava muito um blog, eu acho que era Dierama o nome. Sim, Dinheirama, sim, é. Você via as coisas lá, tu ficava lendo e tal. Não tinha muito essa questão de que a gente tem de informação. Verdade. Hoje em dia é abundante, né? Mas massa, ó, a gente. Mas talvez isso até seja um problema, né? Porque é tanta informação, é tanto influência, é tanto cara dando indicação de em onde investir, que a gente não sabe o que fazer. Exatamente. Mas eu acho que foi bom esses influenciadores chegar no mercado, porque eles ajudaram muito a aumentar o número de pessoas na bolsa. Sim, Né? com Hoje em dia eu acho que é certeza. mais de 2 milhões, se eu não me engano. Não, tem mais. Tem mais, né? Tem mais. Eu Custou lembro um pouco mais de 4. Eu lembro que não na me época engano, que na eu última vez que eu comecei, vi. até a notícia que tinha, tipo assim, batemos 300 mil, tipo, era pouca gente, 300 mil investidores na bolsa, então era pouca gente. Então ajuda que era não é disseminar informação, Não, né? com certeza. Você- Só que aí o que debater. acontece? Essas pessoas, infelizmente, a maioria entraram pelo oba-oba e entraram sem esse conhecimento. Sim. Entendeu? Infelizmente. Então realmente precisa desse filtro, né? Saber de fato onde investir, em quem investir e por aí vai. Verdade. E aí, ó, fizemos toda essa parte, e aí eu queria entrar agora no pouquinho do tema do Bitcoin, né, da criptomoeda, pra gente poder até levar esse conhecimento para a audiência, né? Explicar, né, como é que a gente consegue investir em criptomoeda, como é que nasceu, Sim, né? Como é perfeito. toda a sistemática, né? Inclusive aqui na camisa tem a questão do blockchain, Sim. inclusive é uma tecnologia que todo mundo quer usar porque é muito seguro, Segura, né? é imutável. Então, E eu queria que tu explicasse pro pessoal, tipo assim, beleza que o Bitcoin é o mais conhecido, mas existem várias criptomoedas, Com né? certeza. A última vez que eu vi, tem mais de 2 milhões de moedas no mercado. Caramba. Porque assim, surgiu demais, né? A maioria dessas moedas não serve para nada, né? Infelizmente. Só que assim, a tecnologia do Bitcoin, ela é sensacional. Ela é sensacional. O projeto em si, a blockchain, é surreal. Verdade. Inclusive, depois, não sei se vocês já fizeram isso, mas lê o white paper, que é o projeto de fato do Bitcoin, onde o Satoshi Nakamoto, que foi o pseudo-criador, né? Porque ninguém sabe se quem foi. é. Ninguém sabe se é uma pessoa, se é uma organização e por aí vai. É uma entidade, né? É uma entidade, os alienígenas. Que ele lançou esse white paper, né? Que é o projeto de fato explicando como é que vai funcionar e por aí vai. E assim surgiu em 2008 o Bitcoin, que é uma moeda virtual, né? E que ela é peer-to-peer, né? Ela é de pessoa para pessoa. A ideia era essa. Sem Era de intermediação. pessoa, sem intermediários e totalmente descentralizada, né? E quando a gente fala descentralizado, a gente está falando de fato do governo não ter poder. O governo não tem poder, os políticos não têm poder, nada tem poder sobre o Bitcoin, sobre a blockchain. Eu acho que isso até é um dos motivos das pessoas terem medo, né? Porque não tem um lastro, né? Mas assim, nenhum dinheiro do mundo tem lastro, né? Mas, por exemplo, quando você vai para um banco, para R$1, $1, tem um. Mas não tem lastro. Continua não tem lastro. Porque assim, foi até massa tu falar isso, porque assim, até alguns anos atrás, o dólar, por exemplo,
O dólar, não sei se vocês sabem, mas o dólar ele se firmou como a principal moeda do mundo por conta de uma estratégia que foi feita antigamente, que era o quê? Que o dólar era lastreado em ouro. Então, assim, se você tem $1, você tem direito a um percentual ali, uma gramatura de ouro, certo? Se eu não me engano, foi em 1974, se não me falha a memória. Foi extinto esse acordo. Ou seja, o dólar já era o dólar, e simplesmente o presidente falou, ó, a partir desse momento o dólar não tem mais lastro em ouro, porque eles viram que para a gente conseguir emitir a quantidade de dólar que a gente quer, a gente tem que ter uma reserva maior e cada vez maior. Então não dá. Então assim, acaba com esse acordo, a partir de agora não tem mais lastro e vida que segue. E começaram a emitir desenfreadamente. Então essa história do lastro foi disso. Mas só que hoje... que normalmente é baseado no ouro que o país, exatamente, que o país tem, né? Exatamente. Engraçado. Só que assim, não tem isso. O real não é lastreado. Então o Bitcoin, o lastro dele é o quê? É o Bitcoin. É o próprio Bitcoin. Só que assim, hoje você tem uma segurança que o real, ele daqui a 10 anos vai existir? Você tem essa segurança? Não. Pois é. Eu tenho essa segurança que o Bitcoin daqui a 10 anos vai ser um Bitcoin. Se daqui a 10 anos, o real que a gente conhece hoje tiver mudado, é outra moeda, o real não vai valer mais nada. Assim como se você pegar hoje cruzeiro, cruzado, se você achar, vale alguma coisa? Só pra quem coleciona, né? Exatamente, só pra quem coleciona, mas enfim. Como coleciona. Tá entendendo? Então assim, um Bitcoin é um Bitcoin em qualquer tempo. É um Bitcoin. Eu acho que um dos também benefícios do Bitcoin é porque, tipo assim, eu tô aqui, tô nos Estados Unidos, é um Bitcoin. É um Bitcoin. Tem fora que assim, cara, é fácil transação, em qualquer lugar, para qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa, a qualquer hora. Então, isso, de fato você ter a liberdade de ser dono do seu dinheiro. Coisa que hoje nós não somos quando a gente tem dinheiro em banco. Tem até um livro que eu gosto, que é sensacional, que é O Futuro do Dinheiro, do Rudá Pellini. Que é sensacional esse livro. Que tem uma parte do livro que ele fala dessa questão do dinheiro, né? E por aí vai, principalmente em bancos, que ele pergunta assim: quando você deposita lá um dinheiro no banco, quem disse que o dinheiro é seu? A partir daquele momento, o dinheiro é do banco. Você só tira o dinheiro do banco se o banco autorizar. Entendeu? É verdade. Então, assim, você só faz alguma transação se ele autorizar. No final das contas, o dinheiro é do banco, né? Exatamente, é isso que eu falei. Se você depositou ali, a partir do momento que você depositou, o banco vira pra você e fala: quem disse que o dinheiro é seu? O dinheiro não é seu, não. O dinheiro é meu, tá na minha posse. Então você só transfere se eu autorizar e quando eu autorizar. No mercado de cripto não existe isso. Se você faz uma transação de Bitcoin pro Bruno, não interessa a hora, não interessa o montante, não interessa se ele tá aqui ou na China, no Japão, não interessa. Com um real, você não consegue fazer isso. Então, de fato, é a liberdade de você ser dono do seu próprio dinheiro. Tipo, essa ideia foi sensacional. Agora, sensacional. Então, tem algumas perguntas para fazer, mas vamos começar logo pro início aqui. Vou começar a investir em Bitcoin. Certo. Onde eu abro uma conta? Quando eu compro que seja seguro? Como é que funciona esse processo? Cara, assim, na época que eu comecei, existiam poucas corretoras, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, por exemplo, na época que eu comecei, eu usava a Foxbit e o mercado Bitcoin, que até hoje existem, né? Só que, assim, à medida que eu fui aprimorando conhecimento, eu fui vendo que tinha outros corretores melhores, com as taxas melhores, com uma maior oferta de moedas e assim sucessivamente. Então, hoje, existem várias. Por exemplo, duas que eu uso que são internacionais. É a Binance, que é a maior do mundo, e a Bybit, que é uma corretora chinesa também. Então, assim, essas duas é muito fácil. Você cria uma conta, valida com toda a sua documentação. Essa questão de que o pessoal tem um preconceito, né? Que o mercado cripto é usado muito para crime, que não sei o quê. Eu comecei a investir em cripto em 2017. Então, assim, naquela época já existia um preconceito muito grande com cripto. E quando eu começava a falar, o pessoal olhava assim: tá metido com coisa errada, que não sei o quê, tá entendendo? Então, assim, eu cheguei a ajudar amigos meus a comprarem Bitcoin a menos de R$3.500.
Se você olhar no Business Club, tem postagem lá quando o Bitcoin valia menos de 4 mil reais. Caramba. Desde aquela época eu já falava e já incentivava. Ó, o negócio vai valorizar, Sim. entendeu? Então, assim, hoje é muito simples. Você abre uma conta na corretora, validou ali, fez uma transferência da sua conta. Tem essa questão da segurança também, que você não pode fazer, por exemplo, você tem uma conta PJ, você quer fazer uma transferência da sua conta PJ para a corretora, eles não aceitam. Tem que ser do seu CPF para a corretora, da mesma forma que da corretora você só pode sacar para sua conta pessoa física. Então existe essa segurança como nas corretoras tradicionais. XP, BTG, é da mesma E a forma. taxa é o quê? Que tu comentou, tem uma taxa? Tem, mas é muito baixa. A taxa para você comprar é coisa de 0,25, entendeu? Em cima de transação, tem... Essa taxa vai pra corretora. Exatamente. Que é assim que eles ganham dinheiro, né? Em relação até ao Bitcoin. Tipo assim, eu acho que também outros preconceitos que o pessoal tem assim, vamos supor. Comecei a comprar e quero utilizar como se fosse uma moeda de troca. Tu acredita que o Bitcoin ele vai ser uma moeda de troca ou vai ser uma reserva de valor? Eu não acredito no Bitcoin como moeda de troca. Moeda de pagamento, meio de pagamento. Não acredito. Porque, Certo. para mim, o Bitcoin é reserva de valor. Reserva de valor. Até porque, assim, a gente estava até comentando isso antes, né? O Bitcoin, à medida que o tempo vai passando, ele tende a ficar cada vez mais escasso, né? Então, consequentemente, ele vai ficar mais valioso. Então, na minha concepção, não faz sentido eu comprar alguma coisa com Bitcoin, sendo que daqui a 1 ano, 2 anos, esse valor pode ter multiplicado por 5, por 10, por 20, por aí vai. Então, não faz sentido. E a lógica dele de valorização e desvalorização é relacionada ao quê? Compra e venda? Oferta e demanda. Oferta e demanda. Oferta e demanda. Principalmente porque, assim, o Bitcoin, ele, desde que foi programado, foi estipulado lá que só existe 21 milhões de moedas. Ponto. Não é como dólar, real, que pode imprimir. Não, não é assim que funciona. Então já foi programado lá, existe o processo de mineração. A cada 4 anos acontece o halving. Inclusive, esse ano, em abril, vai acontecer o halving, que é o quê? O que de fato é o halving, né? Quando o Bitcoin foi criado, desde o começo existe o processo de mineração, né? Que é de fato o quê? É a certificação das transações. Então, quando você faz uma quantidade X de verificações de transações, você recebe uma quantidade X de bitcoins. Antigamente, quando começou, eram 50 bitcoins. Passou-se 4 anos, esses 50 bitcoins caíram para 25. Passou os 4 anos, esses 25 caíram para 12,50. Passou os 4 anos, esses 12,50 caíram para 6,25. Foi o último halving em 2020. Esse ano vai cair de 6,25 para 3, alguma coisa. Mas e vai ficar o que o mercado até... espera quando tem essa... É valorização, porque é escassez. É um corte de 50% de entrada de novos bitcoins no mercado. Entendi. Entendeu? E a gente tá até comentando aqui nos bastidores sobre aquela galera que minerou Bitcoin, esqueceu depois, né? Perdeu o HD, ele tá comentando de um caso aí que tipo, o cara, se fosse calcular, seria como se fosse 1 bilhão aí que tava... 4 bilhões. 4 bilhões. Tipo assim, depois o próprio sistema, ele traz isso de volta? Não, fica perdido. Perdido e tal. Porque assim, como eu falei no início, o intuito do mercado cripto é de fato a liberdade, né? É você ser dono do seu próprio dinheiro. Tanto é que assim, a gente não aconselha deixar, por exemplo, dinheiro em corretora. Quando a gente principalmente está falando de cripto. Por quê? Porque pode acontecer, como aconteceu em 2022... Foi 2022, a FTX quebrou, que era a segunda maior corretora do mundo. Quebrou. Então, assim, todo mundo que tinha dinheiro lá, que não conseguiu sacar, aquele dinheiro tá perdido até agora, porque o pessoal não sabe se vai devolver e por aí vai. Então, assim, quando você tem cripto, que você bota numa carteira privada, né, no wallet, por aí vai, o dinheiro é seu. Por quê? Porque você tem as chaves privadas. Ou seja, só você tem acesso àquelas criptomoedas. Quando as suas criptomoedas estão na corretora, é igual ao banco. Quem diz que as criptos são suas? As criptos são na corretora. Então Certo. você Mas só consegue... quando tu vai pela corretora e eu investo por lá, automaticamente não tá lá não, dinheiro? Ou não? Não, tá. Tem que passar por lá, né? Mas eu não deixo Só que lá. assim, as moedas estão na corretora. Entendeu? A corretora que troca comigo. Exatamente. A corretora... Não, a corretora ela faz a intermediação. Entendi. Tem alguns corretores que têm essa quantidade e tal, mas assim, é mercado.
A partir do momento que você está comprando e vendendo, você está comprando do mercado, né? Eu tô tentando explicar para o pessoal a lógica, tipo assim, como o Bitcoin é direto, né, nessa empresa do intermediário, Sim. o porquê ele tem que passar por uma corretora. É por conta do... É porque assim, quando você vai comprar um Bitcoin, você tem a opção de comprar de uma pessoa, que é o peer-to-peer, de pessoa para pessoa, ou comprar numa Que é corretora. possível, inclusive. Com certeza. Com certeza. Se você escolheu comprar de uma corretora, a partir do momento que você abriu conta lá e está comprando, você está comprando daquela corretora ou de outros clientes que estão lá e que estão vendendo para você. Só que o dinheiro fica custodiado aonde? Na corretora. Se acontecer alguma coisa, o seu dinheiro estava onde? Na corretora. Então, a gente indica colocar numa carteira offline, por aí vai, ter as chaves privadas para, de fato... Até a pessoa entender, galera, a corretora do trabalho dela é o seguinte, ela pegar... Ó, tô aqui, gente, vendendo Bitcoin. E a galera, tô aqui comprando, né? Exatamente. Pra mediação. E ganha com taxa. E ganha com taxa, né? Mas, até falando sobre a questão do Bitcoin, na tua expectativa, na tua opinião, né? Ele tende a crescer o valor? Como é que tá o momento atual? Com certeza. Cara, assim, eu acredito que o Bitcoin vai chegar a $150 mil até o final de 2025. Então, comprar. Eu acredito. Atualmente está em quantos? Atualmente está em $43 mil. Qual foi a máxima dele? $69 mil. 69. É. Caramba. Entendeu? Então, assim, um exemplo. No ano passado, o Bitcoin chegou a $24 mil. Eu lembro que teve Ou dólares. Chegou a $24 mil. Então, assim, já valorizou bastante. Para se valorizar mais, é fato, vai acontecer. Imagina o criador do Bitcoin quando o Bitcoin ele tem. Ele tem uma Quem é, né? quantidade absurda. E assim, é oferta e demanda. E a tendência é ficar cada vez mais escasso. E é até um exemplo que eu gosto de usar. Hoje, a gente tem pouco mais de 1 milhão de bitcoins para entrar ainda no mercado, para ser minerado. E esse processo de halving, né, vai acontecer até 2140. Já está programado. Vai acontecer até lá. Que é quando vai entrar os últimos bitcoins no mercado através do processo de mineração. Aí finalizou, não entra mais bitcoin no mercado, vai continuar a mineração, só que aí não vai ser mais recompensa em bitcoin, né? Então, assim, quem tem bitcoin tem, quem não tem, ponto final. Hoje, se cada milionário do mundo quisesse comprar um bitcoin, não tinha bitcoin para todo mundo. Hoje nós temos mais de 55 milionários no mundo. Se um milionário, cada um do mundo, milionário, quisesse comprar um Bitcoin, não tem Bitcoin para todo mundo. Caramba. Então, só pra você ter noção da escassez. Entendeu? Na tua carteira só tem Bitcoin ou tem outras criptos? Não, tem outros. E outra coisa, em relação à questão do Bitcoin, quando eu vou escolher o criptoativo, tipo, existe assim, se o meu perfil é esse, eu vou para esse. Existe isso? Assim, Porque tem o Bitcoin, tem o Ethereum, né? Assim, eu gosto de fazer uma correlação com perfis, né, de investidor. No mercado de cripto, se você é mais arrojado, consequentemente você vai procurar também outros projetos que têm um poder maior de valorização. Porque assim, o Bitcoin ele pode valorizar por 10, por 20, pode. Só que ele pode valorizar por 100, por 200, é mais difícil. Sim. Tem outros projetos que, imagina só que um projeto foi lançado a 5 cents de dólar. Se ele valorizar para $1, ele valorizou 20 vezes. Sim. Entendeu? Se ele valorizar para $10, entendeu? Sim. Então, assim, tem alguns projetos que tem um potencial de valorização desse. Aí esses outros projetos, ele também tem limite, tem todo o sistema do Bitcoin? A maioria tem, né? A maioria tem. Porque ele só pega que, como assim, modelo, né? Exatamente. Todos são... eu gosto até de frisar o seguinte. O Bitcoin foi o primeiro que deu certo, porque antes do Bitcoin existiram outras criptomoedas que não deram certo, né? Só que o restante só acompanhou, né? A tecnologia e por aí vai, quis fazer igual, né? Que são chamadas altcoins, que são as moedas alternativas ao Bitcoin. Então, assim, tem moedas que tem uma oferta ali de 1 bilhão de moedas e por aí vai.
Só que você tem que observar isso, essa quantidade, né? Tem até algumas moedas que são chamadas de meme coins, né? Que, tipo, a quantidade que existe é bilionária de moedas no mercado. Então, assim, o pessoal fica, essa moeda vai chegar a tantos dólares. É matemática. Se uma moeda dessa chegar a tantos dólares, qual vai ser o valor dela de mercado? Quanto mais tem, O menos Elon Musk gosta de valorizada brincar, né? É verdade. Tá entendendo? Então, assim, é questão de lógica e você também precisa ter esse olhar analítico para esses projetos, né? Dessas moedas. Até porque, assim, é igual a ação, pô. Você tem que analisar também o projeto, a equipe por trás, como é que tá desenvolvendo, Porque se o pessoal tá associa realmente... muito quando fala cripto, aí Bitcoin, né? Mas não mas só tem Bitcoin, outros, né? tem outros. Aí, ó. Agora eu só tenho uma dúvida aqui. Eu não invisto em nada ainda. Eu já começo nos dois, ou começo só em ações, ou... Começa primeiro por renda fixa. Lá do básico. Isso, do basicão. Bota um pezinho ali, bota uma pontinha do dedo na água, de renda variável com ações, com fundos imobiliários, né? Entendi. E depois que você começou com isso, aí vai começar a pensar em cripto, 1% Mesmo da no perfil sendo carteira. arrojado. Cara, se você não começar a investir, eu particularmente não acredito nesse perfil arrojado. Sim. Entendi. Porque, de fato, você só vai entender o seu perfil quando você tiver... Porque você quer saber se você é arrojado? Veja a sua carteira cair em 10%. Aí você vai saber o que é que se você é arrojado ou Sentindo não. a pancada aí. Pô. É assim que você vai perceber de fato. Então, assim, eu já vi muito cliente que começou, não, eu sou arrojado, não sei o que, beleza. Aí cai 10% da carteira. Não, cai 10%. Então não é arrojado. Porque, inclusive, assim, galera, o Brasil ele tem mais de oportunidade. Tipo assim, hoje em dia eu acho que a Selic tá 11,25. né, em cima. Teve um pequeno corte de novo, né? Uhum. Então, tipo assim, querendo ou não, isso num ano já é um bom rendimento, é uma boa taxa com já. certeza. Se for em renda fixa. Se for comparar outros países, Exatamente. é um mar de oportunidades. Exatamente. Eu acho E que também ações, querendo ou não, já também tem muita oportunidade. Com Porque certeza. o pessoal não sabe muito analisar, toma decisões precipitadas, não analisa o mercado. Então, tipo assim, é um mar de oportunidades. O cara realmente tem que ter o conhecimento. Eu acredito que o gamer realmente vai começar a investir, né? Independente Isso. se meu perfil é arrojado, moderado, intermédio, conservador, tem que começar. Isso. Então, bota o pezinho ali, compra as Isso. primeiras ações, compra frações de ações, né? Que Isso. não sei se as pessoas sabem disso. A gente não No precisa mercado comprar. fracionário, né? Sim. Foi assim que eu comecei, né? Pagando lá Inflação, R$ 70 reais numa ação, né? Então, como você falou, experimentar para poder Isso. depois comprar um lote, comprar e variar, né? E começar a diversificar e ir para cripto. Eu ainda não tenho cripto, então. Até falando da cripto, a chave é uma só ou cada compra é uma chave? Não, a chave, por exemplo, você comprou Bitcoin, certo? Comprou Bitcoin, você transferiu para a sua carteira offline. Sim, é o certo? wallet, né? É, o wallet. Você transferiu para essa carteira. A partir do momento que você criou essa carteira, você tem uma chave. Então, primeiro eu crio o wallet e eu vou ter minha chave. Exatamente, Como se as fosse chaves a chave Pix privadas. ali e tal. Isso. As Só que é chaves minha privadas, senha. exatamente. Porque assim, você tem a sua senha e você tem as chaves privadas. Como eu até falei, Brailton, já aconteceu comigo isso. Eu esqueci, eu troquei o celular e esqueci a senha, só que eu tinha as chaves privadas. Então eu coloquei as 24 palavras na sequência, tive acesso à plataforma, cadastrou nova senha e tive acesso às minhas moedas. Aí não perdeu os 2 milhões que ele tinha. A wallet, então, no caso, que eu chamo de offline. Isso. É o wallet lá. Então, Que carteira, é carteira. E aí é padrão essa senha, né? Então, Tem algumas plataformas que tem 12 palavras e tem outros que tem 24 palavras. Mas o importante é ter as chaves privadas, porque você tem as chaves privadas, você é dono das moedas. né? Uma dúvida, Júnior. Esses bancos virtuais, eles estão com essa proposta também de ter cripto dentro, né? Até no Coin, tem no Mercado Pago. Você acha que vale a pena comprar? Não. Pô, Não o que é vale. que eles fazem no caso? Cara, assim, ó, vou te dar um exemplo. É o que eu falei desde o início do mercado cripto. O princípio é liberdade, Eu vi certo? um banco roxinho aí que o pessoal tá reclamando que não tava conseguindo resgatar. Pois é. Então, assim, o banco roxinho, se você compra lá Bitcoin, por exemplo, você não consegue transferir o Bitcoin. Por quê? Você só consegue comprar e vender. Então, não tem Bitcoin. Sim, Porque é o princípio da liberdade. sim. Na Binance, por exemplo, se você entra lá, criou a sua conta, depositou, comprou Bitcoin, se você quiser sacar na hora o Bitcoin para uma carteira offline, para sua wallet, você consegue. Por quê?
porque você tem a posse dos bitcoins. Então, essas plataformas, infelizmente, aquilo não é Bitcoin. Aquilo não é Ethereum. É uma derivação ali de compra e venda, basicamente. Eles estão ganhando ali com Como se fosse uma taxa. Como se fosse uma referência, né? Exatamente. Vou pegar a referência aqui, esse exatamente. Taxa, por quê? Para abraçar o mercado. Aí vou dar um exemplo. Não sei se vocês sabem, mas a moeda do Banco Roxinho, eles captaram mais de 2 bilhões de reais com essa moedinha. E foi um dinheiro, assim, limpinho para eles. Botaram o nome próprio, né? Ele botou o nome Foi um dinheiro, assim, limpinho para eles, entendeu? Porque, assim, pô, é um token que eu tô vendendo e, assim, pode se valorizar como pode se desvalorizar. Mais de 2 bilhões, tá? Sim. Caramba. Foi uma captação, assim... E aí, galera, com todo esse conhecimento que o Júnior tem, tu acha que ele tem quantos bitcoins? Deixar aqui essa pergunta no ar, viu, Lucas? Quantos bitcoins o Júnior tem, nem viu? Bitcoin eu tenho, nem Bitcoin eu tenho. Mas outra coisa que eu também queria comentar aqui, até falando ainda na questão do investimento, a tua pergunta foi legal, né? Tipo assim, começo logo por onde, né? Então, tipo, o Júnior falou da renda fixa e tudo mais. Porque hoje em dia até, inclusive, existe um universo, né? De possibilidade de você começar a investir. Com certeza. Renda fixa, renda variável. Aí fundos imobiliários, que foi um mercado que era não, é novo, né? Eu acho. Ele começou, tipo, há pouco tempo, essa questão do fundo imobiliário. Já tem alguns anos, né? Já tem alguns anos, né? Que paga até rendimento, investimento, até investimento lá fora. Que Sim, antigamente, era hoje muito difícil. mais fácil, né? Hoje em dia, cara, é muito fácil. Verdade. A Evne aí, a tem, BDR, enfim. né? Que foi criada, é muito top. Inclusive, eu conheci, cara, um cara, um empresário aqui em Fortaleza, uma vez, numa reunião, que eu assim, fiquei fascinado. O cara, na época que ele começou a operar no mercado, ele operava na Pax, da Sim, Pague Menos. foi um curso lá, Por quê? Porque a Pax, na época, era um único local do Ceará que tinha conexão com a Bolsa. Com a Bolsa. É A muito único. massa, cara. É muito Aí o que acontece? massa. Todo mundo que queria investir naquela época tinha que ir pra lá para poder conseguir negociar. Então, assim, eu fiquei impressionado. E assim, aí a gente começou a trocar. A gente começou a trocar ideia e tal. Aí eu perguntei, né, sobre o mercado cripto. Eu compro Bitcoin todo dia 10. Caramba. Todo dia 10 eu compro Bitcoin. Aí eu, pô. Não, E assim, o cara é empresário. Esse enfim, da acesso eu lembro, galera, multimilionário. até pra vocês terem noção, até pra você investir em ações lá fora, você tinha que ter uma conta. Não era nem verificada, mas tinha que ter tipo 1 milhão na investida. Ele até comentou que ele é investidor há muito tempo. Né, que chama? Ele é investidor há muito tempo e na época, para investir lá fora, você tinha que ter residência lá fora. Você tinha que ter conta em banco lá fora para conseguir investir. Aí foi que depois criaram o BDR para facilitar. E hoje em dia, através da Evne, por exemplo, você consegue abrir uma conta muito fácil, mandar um Pix. Chegou lá, você converte para dólar e consegue comprar ações. E frações, né? Frações de ações. Isso é legal ações. porque eu acho que tanto a gente como investidor ajuda, mas para as empresas, né? Isso é bom também, né? É ótimo. Porque o melhor dinheiro que a empresa pode captar, eu acho que é através da bolsa. Sim, porque com tipo, certeza. separa ali um percentual. Por exemplo, o projeto aí tem o lance das primárias, né? Para depois ir descendo para secundário e tudo mais. Mas assim, a melhor forma de a empresa captar o dinheiro é na bolsa. Porque você apresenta o projeto, traz os investidores, tem a captação e depois esse dinheiro vai lá ficar girando no mercado. Aí eles fazem questão de follow-on, joga mais ações e tal. Tipo, é uma estratégia bacana. E não só para as empresas, para a gente que está colocando nosso dinheiro lá dentro. Exatamente. É a forma da gente resguardar e não deixar na poupança. Uma forma também de você conseguir participar de projetos, principalmente projetos que têm um potencial muito grande, né, de crescimento, e conseguir ali ficar por muitos anos recebendo dividendos, você conseguir participar desse crescimento, né? Claro. Tipo, um exemplo, o SBAC comprou Banco do Brasil, a Astentar, nossa. Enfim. E o Banco do Brasil, inclusive, paga bons dividendos. Eu tenho. E se você for fazer como se fosse uma análise, mano, tipo assim, análise da questão da ação, tipo assim, o dividend yield dele é, tipo assim, é surreal, né? O cara fica, caramba, como é que pode e tal. Se for fazer nada desse tipo. Futuramente, quem sabe a gente tem o Cast 4, né? Boa. Ei, galera, mas a gente tá até falando aqui sobre a questão de você, inclusive, ter controle financeiro, né? Queria que botasse aí o nosso parceiro aqui do clube, que é a DataUp,
A Datap é uma parceira que, inclusive, faz parte lá do Clube Endorismo, Massa. que eles estão oferecendo, inclusive, para a audiência o seguinte: todo mundo que for lá no Instagram falar coisa ao vindo do Clube Cash, eles vão dar uma otimização do funil de vendas. Caraca, sensacional. Já vai entrar, né? Vendo do Clube Cash, a gente vai fazer essa parte. Eles têm essa especialidade no comercial e ele está sendo responsável por fazer toda a assessoria dos nossos dados. Porque, tipo assim, Que massa. tem muitas vezes que a gente na empresa, a gente tem vários dados jogados e a gente não sabe centralizar num lugar só para dar informação. Massa, então, perfeito. o trabalho deles, da DataUp, o objetivo é justamente esse. Cara, tem vários dados desorganizados, do jeito que tá. Deixa eu dar os famosos KPIs, né? Os Sim, KPIs, né? Para poder você tomar uma decisão. Então, Perfeito. tipo, você pega os dados, coloca lá. Até eu tava lembrando aqui do controle de você ter financeiramente das cenas pessoais, né? Também você pode, sei lá, quero fazer um meu gráfico aqui de quanto eu tô investindo e tal. Eles conseguem ajudar. Então, vocês que estão acompanhando aqui, galera, ó, aproveita, segue lá, DataUp Oficial, é parceirão aqui do clube, inclusive parceiro do Clube Endorismo também. E eles fazem assessoria de dados. Comenta lá, vai no direct, né? Vou até deixar um QR Code aqui que eles colocaram também, para vocês entrarem em contato e dizer, ó, vim do Clube Cash e quero a minha otimização do funil. E vocês cobram, galera, eu quero vender mais, quero otimizar, que com certeza eles vão ajudar. E aí a gente tá praticamente aqui caminhando pro final, Júnior. Achei muito massa. O papo tinha, assim, se a gente vai explicar no mercado financeiro, tinha muita coisa pra falar, Não né? tem fim. Inclusive da parte técnica e tudo mais. Mas assim, eu queria que tu deixasse sua mensagem final aí pra galera, né? Assim, de quem quer começar a investir, tudo mais. Uma mensagem pro público em geral, para poder realmente a gente ter essa percepção, essa noção que a gente tem que fazer o dinheiro, né? Que é o nosso episódio, Exatamente. trabalhar pra gente. Cara, assim, eu acredito muito que o investimento, ele consegue te trazer a liberdade, te ajuda a alcançar essa liberdade financeira, que é de fato você ter dinheiro trabalhando para você. Se a gente analisar a nível mundial, a maior parte dos multimilionários, bilionários e por aí vai, eles nasceram do mercado financeiro. Seja de um IPO, seja de ações da empresa que se valorizaram muito, seja de investindo. E fora que assim, cara, no mercado você consegue aproveitar boas oportunidades e principalmente ser sócio de boas empresas, de bons projetos que para você investir o seu dinheiro de fato para montar um projeto desse, era muito mais dinheiro, entendeu? Então assim, investir pode te trazer liberdade financeira, certo? E outra coisa, o tempo ele vai passar você investindo ou não. Então, que passe você investindo. E quanto antes você começar, mais cedo você vai desfrutar desses frutos e, principalmente, mais cedo você vai conseguir, de fato, alavancar esses resultados. Porque, vou dar até outro exemplo aqui, a questão do INSS, né, no Brasil. Pô, nós... Então, isso é um papo grande, legal. Tá entendendo? Então, assim, o INSS, cara, infelizmente, a gente sabe que a maioria das pessoas da nossa idade não vão conseguir se aposentar pelo INSS. Então, assim, o que é que nós estamos fazendo para a gente não depender do INSS? O maior erro das pessoas é esse, é botar um futuro na mão de governo. Não se faz isso, né? Então, através dos investimentos, através de bons investimentos, você consegue construir uma liberdade financeira futura. Massa. É isso mesmo. E para quem quer te seguir, qual é o Instagram lá? É Business Club Brasil. Business Club Brasil. Top. Perfeito. E a gente, não vamos esquecer desse episódio, a gente fazer o que a gente tá querendo fazer, que é o sorteio, né? Ah, é verdade. verdade. O nosso convidado vai dizer... Ele não tá sabendo disso, Vai dizer o que tem para oferecer para audiência, um livro, um kit desse... O que a gente pode fazer para poder a gente presentear a audiência que acompanha a gente e tal? Kit desse. Pronto aí. ó. Pronto, ele não me, kit ele não me desse. deu ainda, então já vai ser dois. O regulamento vai ser como? Postar foto da thumb. Não, vamos fazer assim. A gente vai tirar uma fotinha aqui, né? Geralmente a gente posta antes do episódio, então já vai estar valendo desde que a gente vai estar lá no texto das fotos. E aí depois do episódio, uma semaninha a gente faz o sorteio aí. Perfeito. Pra Nossa. quem comentar lá. Então pronto. Combinado? Então, o pessoal entender, ó. Vai ter uma foto. Nossa. Isso. Show. O pessoal vai comentar o quê? Primeiro, ó, deixa eu botar duas Bora regras. investir. Bora investir. Pronto, bora investir, ó, galera. investir. Você vai botar assim, ó. Bora investir, marca 2 amigos, a gente vai ver se você marcou. Então vai ser um regulamento, vai ser justamente esse. Bota as regrinhas lá, na vai ter descrição. tudo que a gente vai fazer. Perfeito. E aí também você comenta, bora investir. E outra coisa, qual o teu Instagram também? O pessoal sabe. Antes de falar meu Instagram, só quero complementar o que o Júnior falou. Independente do medo, independente da insegurança, começa a investir, começa a buscar conhecimento, na verdade, porque
Isso, independente de ser investimento ou em qualquer área que você quiser seguir, você tem que buscar, porque isso foi o que me destravou, né, realmente para começar a investir, né, ter alguma coisa ali para o meu futuro, né, para ter o dinheiro trabalhando para mim. Então, busque isso aí, seja aqui no podcast ou em livros, mas vira essa chave aí e começa a buscar a forma de fazer o dinheiro trabalhar para você. E não você trabalhar só pelo dinheiro. E o Instagram? E o Instagram, Ailton Vasconcelos, e da minha agência Seja Mais, seja underline a mais. Então acompanha lá que sempre a gente tá colocando Massa. material legal. O Ailton tá bem, viu, galera? Não tá pagando cartão de crédito, tá investindo. Tá bem. Só falta comprar cripto. E agora vai pra B3X, né? Vamos ver. Show, galera. Pessoal, é isso aí. Meu Instagram, @fbrunosantos. Clube Endorismo, né? Agradeço demais a audiência de vocês. Sigam a gente aqui no... Se vocês estão acompanhando no YouTube, né? Dá aquela curtida, dá aquela força. Compartilha esse episódio pra gente poder levar essa mensagem pra mais pessoas. Gostei demais do episódio. Foi um episódio sensacional, né? E vamos levar essa mensagem pra mais pessoas. Se você também estiver escutando aqui no Spotify, dá as 5 estrelas. Segue a gente pra gente poder bater nossas metas, né? Está com a meta aí ousada de já até o próximo mês bater pelo menos 1.000 seguidores do YouTube. Caramba. Só a gente consegue... Vamos botar tráfego aí, né? Depois que bater a meta, dobra a meta. Dobra a meta, né? Então foi toda essa parte e é isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigadão.